esteja aberto e receptivo para tudo quanto o céu derramar aqui nesta tarde. Eu sei que tem resposta de oração chegando aí. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, glorificamos o teu nome. Senhor, tu sabes, a irmã Leicimar já está na palma das tuas mãos. Mas tudo aquilo que o Senhor tem para esta tarde, seja falado e derramado sobre as nossas vidas. Nos fala, nos ensina, nos exorta, nos orienta, mas nos abraça com o teu abraço de amor. Queremos sair daqui revestidas da tua presença, encharcadas pelo óleo de alegria que vai ser derramado nesta casa mais uma vez. Senhor, viemos com sede da tua presença e já estamos sentindo o teu aquecer, o teu mover, a tua graça e a tua presença nas nossas vidas. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E como diz um pastor amigo meu, fala tudo que o Senhor mandar. A paz do Senhor, igreja. A graça e a misericórdia do Senhor nos trouxe nesta tarde para juntos adorarmos a Deus. Confesso que desde que eu adentrei esse templo, eu já senti a glória do Senhor neste lugar. Deus está presente, aonde Deus está, algo acontece. Louva a Deus pela vida da irmã Luísa, que me convidou, Luzia, que me convidou para estar aqui nesta tarde. Agradeço esta oportunidade, rever muitas irmãs, irmã Lília mesmo. Fiquei muito feliz em revê-la, muitos rostinhos conhecidos aqui. A Eunice é minha amiga de muitos anos, nem vou dizer quantos anos, para não dizer nossa idade, mas eu louvo a Deus pela vida da Eunice. A irmã Ana, que é minha companheira, sempre esteve marchando comigo, desde a época que eu morava aqui, daqui fui para Foz do Iguaçu, e ela sempre esteve morando, me ajudando na obra, aonde eu estava morando, ela ia, me visitava, e ali a gente viajava, e toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 11, somente o versículo 40. A palavra que Deus colocou ao meu coração para estar ministrando nesta tarde. O meu pastor, o pastor Penha, mandou saudações para as irmãs, viu, irmãs? Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Diz assim, na minha versão diz assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Podeis assentar em nome de Jesus. Uma passagem um tanto conhecida, que transmite ao nosso coração uma convicção de quando Jesus chega, algo se torna diferente. Quando Jesus vem de encontro com a nossa necessidade, Ele vem para nada ficar da forma que está. Quando Ele vem de encontro com a nossa necessidade, é porque nós já clamamos, nós já buscamos, nós já ficamos na sua presença, nós já guerreamos muitas vezes esperando resposta. E quando Jesus chega, Ele chega para poder mostrar para você que aquilo que você colocou diante dEle, Ele está mudando aquela situação, está transmitindo algo novo para a tua vida. Tem alguém aqui nesta tarde, Remando e a Sébia, que chegou com uma esperança muito grande. Você veio falando assim, o Senhor vai estar lá, porque eu creio que Ele vai estar. Então a glória dEle vai manifestar na causa em que você colocou diante da presença do Senhor. Porque se creres, verás a glória de Deus. Quando eu estava meditando nesta palavra, descia ao meu coração que Marta e Maria, elas começaram a conhecer a Jesus de verdade, a partir do momento em que Jesus não veio na hora em que elas estavam esperando. Elas eram amigas de Jesus, recepcionavam Jesus na sua casa, só que elas ainda não tinham a intimidade que era necessário. Eu quero dizer para você, cada momento que você passa com o Senhor, você vai tendo mais intimidade com Ele.
Você vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus. Então alegre o teu coração se alguém lá dentro da tua casa, quando você sai para vir para a casa do Senhor, começa a dizer assim: olha, ela não para, ela vive na oração e nada acontece. É mentira do diabo. Vai acontecer, porque a glória do Senhor vai manifestar e vai destruir o mal e o impedimento que queira se levantar dentro do teu lar, te trazendo tristeza. Muitas vezes você quer se alegrar e não consegue, por palavras que você ouve na tua mente, mas o Senhor está cortando o laço. Enquanto você está aqui adorando a Deus, o Senhor está visitando os teus, Emando e Anai, e está cortando o laço de impedimento dentro do teu lar, porque a palavra do Senhor é clara: quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando as irmãs falaram que estavam aqui desde a manhã, eu também estava lá em casa, buscando ao Senhor e clamando por esse trabalho nesta tarde. E o Senhor fez eu entender que quando Marta e Maria, elas ficaram, quem sabe até perplexa, por ter mandado avisar a Jesus da doença do seu irmão, o querido de Jesus, o amado de Jesus. Muitas vezes nós avisamos Jesus os problemas do dia a dia, e nós queremos que Ele chegue imediatamente. Sabe por que Jesus ainda não chegou imediatamente da forma que você pediu? Porque Jesus tem um momento certo. Porque enquanto você está clamando, enquanto você está se aproximando dEle, enquanto você está buscando, Deus não está trabalhando somente na tua vida. Deus está trabalhando na vida de quem está ao teu lado, intercedendo, quem sabe, por você, ou até por os demais da tua casa também, na vida do teu esposo. E tem pessoas que estão aqui nesta tarde, que o esposo ainda não serve ao Senhor, mas vai servir, porque o Senhor já tem a hora e o momento marcado para manifestar a glória dEle, trazendo salvação para aquela vida, limpando aquela mente, Amando e Anai, porque muitas vezes critica os que servem ao Senhor, está com o coração afastado, mas Jesus está permitindo isso, porque vai chegar o momento, o Senhor vai resgatar, e vai resgatar de uma forma que você ainda não está esperando, porque o Senhor trabalha como Ele quer. Ele vai chegar, Emando e Anai, e quando Ele chegar, Ele manda você aquietar e saber que Ele é Deus, Arabá e Assé, porque Ele surpreende. Nós servimos um Deus de surpresa. Jesus, Ele não veio na hora em que Marta e Maria mandou chamá-lo, avisá-lo, mas o Senhor Jesus, Ele chegou no momento que para elas tudo era impossível, para elas não tinha jeito. Tem momentos que a gente passa tantas adversidades na presença do Senhor, alegrando-nos por sentir a presença dEle, alegrando porque sabemos que Ele está conosco, tanto que a palavra dEle fala: não temas, porque eu estou contigo. Não te espante, sou eu teu Deus. Eis que eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido ficarão todos aqueles que se irritarem contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Deus está falando: não temas, Ele está contigo. Não te espante, Ele é o Deus que te direciona, que segura nas tuas mãos e diz: marcha mais um pouco, eu estou do teu lado, vai adiante, não retroceda, não olhe para trás, não olhe para os lados, fique na posição, porque nesta posição que você está, tem agradado, Emando e Anai, e o meu nome tem sido exaltado através da tua vida, e vou eu resgatar muitas almas, Emando e Anai, através do teu clamor e da tua intercessão. O Senhor vai resgatar vidas. Existem pessoas que falam assim: mas eu não sei pregar, eu vou no círculo de oração e eu fico lá no meu cantinho. Sabe o que Deus está me falando aqui? Que lá no cantinho onde você está, dizendo que não sabe pregar, não importa se você não sabe, ninguém sabe. Quero ver quem é que sabe pregar. Ninguém sabe pregar, irmãos.
a gente abre a boca na graça e a misericórdia do Senhor e transmite a palavra de Deus, a palavra que vem da forma que o Senhor quer falar. Duvido quem fala, pode bater no peito e dizer: eu sei, sabe nada. É a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. E se você está no teu cantinho aí, dizendo que não sabe pregar, não sabe falar com a irmã fulana, a irmã ciclana, não tem problema, seja do teu jeitinho, adoradora do Senhor, adore Ele, continue buscando, porque o Senhor vai surpreender a tua vida, trazendo resultado para dentro da igreja. Tem obreiros que estão em pé, sabe por quê? Amado Yanai, porque você tem clamado: Senhor, sustenta os teus ungidos, não permita que eles venham cair, não permita que eles venham desfalecer. E Deus está falando aqui, Amado Yanai, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o teu clamor, é a tua busca que tem feito diferença diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus resolve voltar, encontrar Marta e Maria, Jesus veio depois de, já tinha 2 dias passado, depois de 2 dias que tinha sido avisado, passou-se mais 2 dias, com 4 dias Jesus veio. Sabe por que Jesus chegou com 4 dias? Para mostrar para o homem, porque a intenção de Jesus era uma só: manifestar a glória de Deus, trazendo almas, resgatando vidas. Jesus, quando Ele começa a fazer algo tremendo sobre a tua vida, não é para você ficar simplesmente para você, é para você contar quando Deus coloca no teu coração, para que outras vidas saibam que este Jesus não mudou. O mesmo que operou no passado é o mesmo que opera nesta tarde, Remando e Anai. O mesmo que operou no passado é o que vai operar constantemente na vida de quem anda com Deus, porque a operação de Deus em torno da nossa história é uma operação maravilhosa. Cada dia nós vemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E se você não está vendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, aquieta o teu coração, porque quando Ele trouxer um resultado, Amado Yadai, vai ser um resultado por completo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele não deixa nada pela metade. Enquanto eu estou ministrando aqui, tem uma unção que está descendo, sobrenatural de cura, e Deus está tocando em pulmão esquerdo, Anagashai, e o Senhor está arrancando o espírito de enfermidade, porque Deus quer, Amado Yanai, trabalhar ainda através de vidas que estão aqui. O inimigo já tem falado: tu vai morrer, é mentira do diabo, tu vai ter vida, porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, a vida, a alegria, a ressurreição, a contentamento, a nova história. Quando Jesus chega, Ele levanta, Ele sustenta em pé, Ele ajuda a vencer as batalhas, Ele troca a espada. Quando Jesus chega, é para mudar visão espiritual, e Ele está aqui nesta igreja. Aleluia. Eu não gosto muito de contar testemunho, mas muitas vezes Deus fala: conta. Uma temporada da minha vida, quando eu passei por um processo bem difícil no meu relacionamento conjugal, o meu esposo não servia a Deus. Eu fui criada num lar cristão, e quando chegou um certo momento da minha vida, eu me afastei dos caminhos do Senhor e fiquei um tempo no mundo. Mas lá no mundo, chegou um momento, eu pedi perdão dos meus pecados. Falei: Deus, me perdoa os pecados. Eu era conhecedora da palavra de Deus, e me dá um esposo. Eu pedi para Deus: me dá um esposo que eu vou voltar para ti. E Deus deu um esposo, e eu não voltei para Jesus. Aí depois eu fiz uma outra oração, um outro clamor. Quando eu vi ele numa situação bem difícil, porque tinha sido assaltado, reagiu ao assalto, levou um tiro, e essa bala entrou do lado esquerdo, ficou próximo à veia artéria, e no momento em que o médico foi remover a bala, deu hemorragia interna. Quando deu hemorragia interna, o médico disse assim: filhinho, é louco quem tentar tocar em ti, tentar tocar nele, irá matá-lo. Se tocar nele da forma que ele está, mexer no que está lá dentro, que eu consegui estancar a hemorragia, irá matá-lo.
E quando falou desta forma, eu fiquei muito preocupada. Mas eu estava afastada e tinha feito uma promessa e não cumpri. E aí eu me voltei para o Senhor e falei: Senhor, não tira o meu esposo, que eu volto para ti. Meu esposo tinha 27 anos naquela época. Quando eu falei desta forma para o Senhor, imediatamente o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor teve misericórdia de mim e da minha família. O meu esposo, ele veio para casa depois de 25 dias internado, com o projétil alojado, e ninguém podia tocar nele, assim como o médico falou. Passou-se o tempo foi passando, e eu buscando a Deus para a salvação dele, porque eu retornei para o Senhor, e buscando a Deus, ele se recuperou aparentemente. E nessa recuperação aparente, mesmo que ainda ele doía muito a cabeça, não era mais a mesma pessoa, e eu buscando a Deus, mas ele começou a não ligar para aquilo que eu falava com ele. Virava as costas quando eu chamava para ir para a casa de Deus, não se importava com as coisas de Deus, e eu ficava indignada. Eu dizia: Deus, eu passei uma batalha tão grande, eu enfrentei uma luta tão adversa, fiz uma promessa, voltei para a tua presença, estou aqui, não me arrependo de estar na tua presença, mas por que é que ele não entende? Por que é que ele não vem? Eu não entendia, porque eu estava na presença do Senhor e ele continuava indo beber, amanhecer fora de casa. E nisso eu fiquei muito indignada, e começou a criar no meu coração uma raiz amarga. E nessa raiz amarga criou no meu coração, eu não sabia que ela era tão amarga a ponto de impedir as vitórias dentro do meu lar. Deus está falando aqui, que nesta tarde, a unção de cura que Ele enviou para este lugar, vai curar também a tua alma. Ele vai manifestar a glória dEle na tua vida, remante anai, e vai arrancar esta raiz amarga que está dentro do teu coração. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Já está contaminando algo em você, mas o Senhor, Emandianai, está falando nesta tarde que Ele vai manifestar a glória dEle nessa situação, e o Senhor vai te dar alívio para a tua alma, vai te dar alegria no espírito, vai renovar tuas forças espirituais, e vai mudar o teu cativeiro. Alegra o teu coração, porque chegou a hora, é o momento dEle agir de uma forma sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu buscando a Deus, mas no meu coração estava amargurado, até Deus me conscientizar através da palavra, porque ela que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Me conscientizou através desse versículo sendo pronunciado por uma irmã numa tarde de quarta-feira, lá no portal da Foz, em Foz do Iguaçu. E quando aquela irmã falava, aquela irmã contava a história dela, e Deus falava comigo que era para mim perdoar, que Ele ia mudar a minha história. Aquele dia, irmã Luísa, foi a mudança do meu cativeiro, quando eu me levantei, dobrei o joelho e falei: Senhor, eu abro meu coração e eu libero perdão das noitadas, tudo que Ele faz que me entristece, eu libero, eu abro o meu coração. Deus, Ele enviou uma cura tão tremenda, Ramando Yanai, que desceu sobre a minha vida, e eu senti um alívio. O peso, Ramando Yanai, que estava sobre meus ombros, caíram por terra, porque a bênção que Deus dá é que enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus ordena uma bênção e você toma posse dela, o sofrimento bate em retirada, aquele peso, aquela agonia, aquela angústia, aquela aflição por causa do problema caiu por terra, e Deus deu um brado na minha história. Deus virou o meu cativeiro através de um perdão. Chamei meu esposo e falei: bem, eu libero perdão. Tudo que você me fez, as palavras que eram lançadas, viu, irmã Lilian? Hanakatu Yassé. As palavras que eram lançadas e que entristecia, eu falei: eu libero. E ele ficou desconfiado, ele pensou assim: não vai acontecer mudança, não vai acontecer nada diferente.
remando e a sébia. Eunice, Deus está falando que Ele está entrando lá dentro da tua casa. Ele conhece a situação daquele que está lá. Anagassu de canto, te deixei livre, amando e adai, para tu marchar. Prepara tuas malas, Hanagatu e Sé. Aquele lugar que tu pensa, lá eu não vou, é lá que eu vou te enviar. Necanto e a sébia, porque tenho eu um propósito contigo. Tu pisa naquela terra, eu piso contigo. Tu abre a tua boca, sou eu falando. E não duvide da minha promessa. Renoveu as tuas forças nessa tarde, para tu prosseguir nesta caminhada, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te chamei pelo nome. Levante a tua cabeça e aceita a minha vontade, porque ainda é longa a tua caminhada na terra. Assim te diz o Senhor. É só para quem crê. Ele está aqui para ser adorado. Exaltado é o nome do Senhor, engrandecido é aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. E para a honra e glória do nome do Senhor, quando eu falei para ele que eu liberava perdão, e ele esperava uma reação diferente minha, e eu falei com as irmãs, umas irmãs que me ajudavam em oração, em campanha. Elas falavam: por que tu não tem prosperidade? Por que nada acontece na tua casa? Teus filhos doentes, e você sempre com problema, e você é uma pessoa que faz a tua parte como mulher de Deus na casa do Senhor. Elas não entendiam. E aí elas foram para o joelho junto comigo. Quando tu não entende um mistério na vida de alguém, não critique, ajunte em oração, porque Deus tem resposta. Une-se como as irmãs uniram comigo. Elas uniram e falaram: nós vamos orar e nós vamos jejuar. Na segunda-feira, que era o dia mais trabalhoso para nós, mas elas tinham folga na segunda, e nós dobrávamos o joelho das 8 da manhã às 3 da tarde, e a gente ficava clamando, jejuando, orando dentro de casa, porque naquele tempo não tinha essas campanhas em igreja, não. Nem podia se fazer aquele tempo, mas nós clamávamos, e o Senhor deu brado, o Senhor deu a resposta através da palavra. É ela que vai fazer acontecer de um dia para o outro o sobrenatural de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. Você vai ver o agir do Senhor. Hanagasu. Tem gente esperando uma resposta há muito tempo. Senhor, o Senhor prometeu curar. Eu vou de cá para lá, de lá para cá, Senhor. O Senhor prometeu curar esta vida, mas cada vez eu vejo pior. Cada vez eu vejo piora a situação dele. Enquanto você está pensando que ele está piorando, Deus deixa ir a um ponto final. Quando chega aquele ponto final, Deus fala: agora é comigo. E quando Deus fala: agora é comigo, Ele resolve. Deus vai resolver. Fala para alguém, eu não sou muito desse negócio de virar para um lado para o outro, não, mas de vez em quando, fala para alguém assim: Deus resolve. Deus resolve, irmã. Nagassu de canto e adai. Deus resolve. Quando Ele quer agir, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir? Se Deus falar: agora chega, é hora da mudança, basta, é hora da mudança. É porque chegou o momento da ação de Deus. E quando chega o momento da ação de Deus, é para levantar o caído. Deus está levantando alguém nesta tarde, remando e a sébia. Deus está levantando alguém que as lágrimas chegaram diante do céu, e alguém que não está aqui, mas você está gemendo. Não é nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos, nem 12 anos, é 17 anos que você está clamando, e Deus está dizendo: agora chega, agora eu basta, eu vou colocar minha mão e tu verás a maravilha, porque depende da maravilha do Senhor. Aleluia. E para a glória de Deus, Deus fez um reboliço na nossa vida naquele tempo, através de um perdão. E Deus mostrou para mim que no dia a dia, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, Ele vai mostrando as nossas falhas através da palavra, e nós vamos nos rendendo, e o Senhor vai nos ajudando a vencer, e nós vamos tendo vitória. E eu tive uma grande vitória nessa época que nós morávamos, que aconteceu dele ser assaltado, reagiu ao assalto. Nós morávamos em Foz do Iguaçu, mas depois o Senhor prometeu de nos tirar de lá, nos trouxe para Curitiba. Nós ficamos no ano 1999, foi quando eu conheci a Lilian. De 99 até 2004 aqui. Depois nós voltamos, fomos para uma outra cidade que Deus tinha uma missão conosco lá. E quando nós chegamos aqui, ele foi trabalhar,
E ele tinha feito um propósito com o Senhor. Porque ele veio para Jesus, né? Depois que chegamos aqui, eu vou falar bem rápido, porque eu quero terminar com a palavra. Então nós chegamos aqui, ele veio para Jesus porque Deus cumpriu a promessa. Jesus falou: eu vou salvar, eu vou levantar, vou tomar a boca dele, e você vai ficar de boca aberta com aquilo que eu vou colocar na boca dele para ele falar. Aí Deus me surpreendeu. Porque a gente se considera, a gente fala: nossa, é meu filho na fé. A gente fica feliz, sabe por quê? Porque os seus joelhos se dobraram muitas vezes. Você clamou muitas vezes, você chorou, você perdoou, você se humilhou diante da presença de Deus e diante do povo também. Mas chega um momento, sabe o que Deus faz? Ele traz alegria completa. Alegria não será pela metade. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai trazer alegria no meio da luta. Você está na luta, mas está alegre. Entende esse mistério? É só quem tem a presença do Espírito Santo de Deus é que entende isso. Estou na prova, irmã, mas estou alegre. Sabe por quê? Porque independente da prova, eu sei o rumo do meu futuro. Eu sei para onde eu estou indo. E se você está indo aonde eu vou, que é a mansão celestial, então alegre a tua alma, porque luta não pode parar crente, não. Nagaço decai. Tem pessoas que falam assim. Teve uma senhora pregadora falou para mim assim: por causa dessa luta aí com meu filho, não prego mais. Depois eu falei assim: pois agora é que eu prego. Agora é que eu vou falar. Agora é que eu digo que Jesus é maravilhoso. Agora é que eu falo que Jesus é poderoso. Agora é que eu falo que Ele vem, amado e a sébia, e precisamos estar com as vestes limpas. Agora é que eu falo, remando e anai, que o Senhor é poderoso e não tem nada que Ele não possa resolver. Tem coisas que Ele deixa você passar, Ele solta. Você entra em batalha, você geme, Ele deixa. Só que vai batendo na porta, batendo. Pedi e dar-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando você começa com seriedade, buscando de coração, acreditando que o Senhor já resolveu. Porque fé é isso, é acreditar naquilo que você não vê, e ter certeza das coisas que você está esperando. E eu tenho convicção que esta igreja é uma igreja que é avançada em clamor e em buscar. Porque quando você chega num local que você sente uma glória, como eu sinto aqui, é porque tem depósito diante de Deus, é porque tem gemido que sobe diante do Senhor, e o Senhor não te deixa como está. Irmã Danai, a irmã que está lá no final, abençoada lá, a de óculos, faz assim com a mão: você, minha amada, a tua boca não vai parar. Na catuia sébia, tu vai pregar, tu vai pregar, tu vai pregar, tu vai pregar. Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai mudar. Por quê? Porque Jesus te chamou para esta missão. Tem gente que não gosta da maneira que tu fala. Fala: pensei que ela tinha mais elegância, que ela era um pouco mais fina, mas ela é simples. É na tua simplicidade que eu vou operar. Anaia sébia, diz o Senhor para ti. Ó mistério de Deus, aleluia. Nagaxerebécia. Que mistério nesta tarde. Eu não falo o que eu quero mesmo, não adianta. Senhor, tu és tremendo, aleluia. Toda honra e glória para ti. E quando passou aquela trajetória, que meu esposo veio para Jesus, aquela trajetória passada, no trabalho dele, ele fez um pedido para Deus. Deus, o médico lá de Foz do Iguaçu, ele disse que é louco quem tentar tocar em mim. Mas, se eu estou no caminho certo, e se através desta palavra, um dia eu vou ver o teu rosto, eu quero que o Senhor arranque esse projétil, que está alojado há 13 anos na minha cabeça. Ele pediu para quem? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele pediu impulsionado por uma atitude de uma pessoa que trabalhava com ele, que eu não vou mencionar o nome. E impulsionado, então ele pediu para Deus: eu estou no caminho certo, é através dessa palavra. Aí o que Deus responde para ele? Tira a pedra.
João 11:39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Deus falava com ele: tira a pedra. Ele, novo convertido, ele não entendia. Falava: mas que pedra? Aquele tempo era na porta do túmulo, era fácil, empurrar, saía. E que pedra é essa? Deus levanta uma irmã, aquela que consagra a vida, não sabe nem falar direito, mas que busca com a cara no pó. Deus levantou aquela irmã, e aquela irmã chegou na minha casa e olhou para ele e falou assim, ela não conhecia ele, só conhecia eu. Ela disse assim: Deus manda te dizer que o que está na sua cabeça, Ele vai tirar. Só estava ele e Deus com esse mistério. Quando ele fala desta forma, que Deus falou dessa forma, que estava na cabeça de tirar, aí o Espírito Santo respondeu para ele: a pedra que tu tem que tirar é contar para sua esposa o que você estava fazendo no centro da cidade, quando você foi assaltado e reagiu ao assalto. Pedir perdão para ela, aí você vai ver a maravilha acontecer. Está aqui a Ana, que estava junto. A Eunice sabe muito bem dessa história. Eu me lembro que reuni uns irmãos na minha casa à tarde, para nós irmos fazer visita nos hospitais. E naquele momento foi um momento oportuno para ele tomar uma atitude. E quando Deus resolve tomar alguém em meio a pessoas, é porque Deus tem um propósito. Porque Deus não é aquele de envergonhar, não. E Deus resolveu tomar ele assim, para poder pedir perdão para mim, em meio a algumas pessoas. E eu me lembro que Deus libertou um, quando ele falou assim: o quê? Ele virou e começou a chorar. Hoje já dorme no Senhor, é primo da Eunice também. Chorar, por quê? Porque ele viu uma ação de Deus tão tremenda na parte do perdão. Eu estou falando, eu nem queria falar testemunho, queria palavra, mas Deus está falando, porque tem alguém que vai sair daqui com a alma curada. Porque a palavra de Deus cura a tua alma nesta tarde, Aramande, Anai. E eu me lembro que naquele momento ali, eu falei para ele, ele me pediu perdão, e eu falei, contou para mim, e eu falei assim: eu já te perdoei há muito tempo, mas eu te perdoo mais uma vez. E eu abracei ele, lá mais de canto, e ali Deus operou e curou o canceroso lá no hospital que nós fomos visitar. Porque Deus faz, Ramando e Anai, Deus faz, Ele faz, irmã, Ele faz acontecer, Ele faz, a glória do Senhor manifesta, a glória do Senhor manifesta, Ele faz acontecer. Curou o canceroso imediatamente, foi uma cura, irmãos, imediatamente. Convivemos muitos anos com ele curado, porque é assim que Deus faz. Quando você libera perdão, Deus trabalha, Deus arranca pedra, Deus faz uma obra tremenda. E a partir daquele dia, ele foi trabalhar, né? Ia trabalhar. Um dia chegou em casa, foi no domingo que ele chegou, voltou do serviço, foi se arrumar para ir para a igreja, foi tomar um banho, e de repente deu uma tosse nele, e ele cuspiu algo, só que não era bala. Não era. Ele me gritou e eu vi aquele negócio na mão dele. Falei: o que é isso? Aí ele falou assim: é um dente. Saiu daqui. Diz ele que quase engasgou e ele cuspiu. Aí eu falei assim: dente? É que quando eu fui assaltado, eu levei o tiro, o dente sumiu. E esse dente estava alojado e nos raios-x não apareceu. Foi o sinal da prova de fé que ele teria que ter para ver o restante da vitória. Sabe qual foi o sinal da prova de fé? Para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Só vê quem crê. Mas não é creio hoje, amanhã não creio mais. Eu creio hoje, eu creio amanhã, eu creio daqui um mês, daqui 2 meses, até o final do ano. Eu creio até Jesus voltar. Porque se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus, ela manifesta a qualquer momento que Deus quiser manifestar a glória dele. Ele manifesta. Aleluia. E eu lembro que ele ficou muito feliz. Mas até então eu não sabia do que ele tinha falado diante de Deus. E ele ficou muito contente. Eu estou no caminho certo. Passou 2 meses. Ele estava trabalhando. Aquele rapaz que o impulsionou ele a fazer o propósito com Deus pela uma atitude, estava trabalhando. Meu marido estava encerrando o trabalho no final da tarde, e aquele rapaz se aproximou. E quando aquele rapaz se aproximou, meu marido disse que começou uma tosse incessante. E quando ele
O rapaz se aproximou dele, quem sabe para dar um tapa nas costas. Ele cuspiu o projétil, que há 13 anos estava alojada na cabeça, num lugar onde ninguém podia tocar, porque mataria ele, porque estava próxima a veia artéria. Eu quero dizer para você, Ramandianai, o Jesus que tu serve, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele é, e Ele vai voltar. Mas enquanto nós estamos nessa terra, Ramandianai, é de vitória em vitória. Por quê? Porque luta você tem hoje, luta você tem amanhã. Se não é de um jeito, é de outra. Você vence a de hoje, vence a da manhã. Então quer dizer, você tem vitória em vitória, porque provação. E aquele momento, irmã, tem gente que fala assim, é aquele momento que Deus não quer curar e deixa isolado lá. Sabe por que Deus deixa isolado? Porque enquanto está isolado, o Espírito Santo vai falando algo ao teu coração e você vai descendo. Aí Ele vai atuando na tua vida e você vai descendo. E Ele vai atuando na tua vida, você vai ganhar algo para Jesus. Remando e Anai, remando e a Sébia, e vai descendo. Porque é descendo, remando e Anai, que você vai subir. É porque você tem se humilhado, é que Deus tem achado graça. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que Deus permite você passar. Mas não importa, se você tem que passar, passa de cabeça erguida, exaltando o Senhor, porque Ele faz como Ele quer. Ele quis operar em favor da minha causa. Deus me deu uma grande vitória, porque quando meu esposo cospe, o rapaz vai lá em casa junto com ele, e ele falou para mim assim: dona, eu vi o teu esposo cuspir isso aí. Eu vi ele cuspir essa bala, olha o tamanho dela. Agora, eu vi que não saiu pedaço de carne, não saiu pedaço assim de sangue. Saiu um sanguinho, mas não saiu que pedaço não saiu pedaço de nada. Como a senhora me explica que saiu daqui de trás da cabeça dele? E foi descendo, não cortou garganta, não cortou nada. Eu falei, o quê? Eu explicar? Amado Yadai, milagre é milagre, maravilha é maravilha. Receba o milagre da parte do Senhor, igreja. Receba a maravilha, porque haverá maravilha neste lugar. Oh Espírito Santo, o Senhor, Ele é tremendo quando Ele quer operar. Ele trabalha como Ele quer, Ele faz, Ele desfaz, Ele ajunta e Ele espalha. Ele é soberano sobre todas as coisas. O que Ele quer de você é humildade, reconhecimento, e que você o adore pelo que Ele é, exalte pelo que Ele é. Aleluia. Diz aqui: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Tiraram a pedra que meu esposo teve que entender, que os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia. A experiência ficou para a minha vida. Eu não contei com detalhes porque o tempo não ajuda, eu também não gosto, é só o que é necessário. Mas eu estou encerrando esta palavra. Jesus, Ele faz uma obra tremenda. Quando Jesus mostra para Marta e Maria e todos aqueles que estavam lá observando, até uns falando sobre Jesus, por que Ele, que abriu os olhos do cego, deixasse que esse morresse? Tem gente que não entende os feitos de Jesus. Tem uma irmã, amiga minha, que ela, uma vigília, era uma vigília, ela falou para mim assim: irmã, eu estou com 2 caroços no seio, e a médica disse que eu vou ter que provavelmente fazer cirurgia, eu vou ter que fazer uma biópsia para ver o que é, mas eu quero que a senhora ore por mim. E naquele momento, muitas pessoas, ela falou em particular, e nós levantamos um clamor ali por ela. E quando nós levantamos aquele clamor por ela, ela sentiu que um caroço sumiu, desapareceu. Aí ela falou assim: nossa, mas eu senti que pegou fogo e um caroço sumiu, mas o outro está aqui. Ela falou assim: eu vou para o hospital semana que vem, fazer toda a bancada de exame, que já está marcado, e aí depois eu te trago um resultado. E eu tinha viajado de Foz do Iguaçu para pregar nessa vigília ali no Almirante Tamandaré. E eu me lembro que quando, lá na outra semana, depois que veio o resultado, ela ligou para mim e falou assim: irmã, eu acho que Deus curou o que era maligno, porque o que era benigno, ela vai tirar, vou estar internada para tirar.
Irmã, e Deus faz isso? Eu falei, Ele faz como Ele quer. O que ia te matar, Ele arrancou. Agora, se Ele está permitindo você ir lá para o hospital, e você ficar lá, internada lá e arrancar o nódulo, e glorifique a Deus e prega lá dentro, fala que Jesus salva, ore para os enfermos lá, e fala que Jesus é o libertador, porque por certo Ele tem propósito. Deus tem um propósito em cada situação que Ele permite você passar. Então, se Ele tem um propósito, aceita Ele, Ramando e Anai, o propósito que Deus tem, e exalta o nome do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele trabalha como Ele quer. Quando aqui o Jesus fala, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus, elas tiraram a pedra, dizendo que tem impedimento que nós temos que arrancar, tem pedra que nós temos que tirar, e ele agradeceu a Deus para mostrar que o Senhor, quando agradece, o Senhor trabalha como Ele quer. O Senhor está dizendo ao meu coração, agradeça, porque Ele vai trabalhar diferente. Quando você vê o problema, não critica mais, fala, glória a Deus, eu te agradeço, Senhor, estou enfrentando o problema, estou vendo ele, mas isso vai acabar. Você tem um poder tão grande na palavra. Se você soubesse, você profetizaria todos os dias a libertação para os teus, a libertação para a tua família, a libertação para os teus filhos. E hoje, para a glória de Deus, eu quero dizer bem claro para vocês, para a honra e glória. Irmã, é porque você é expert, você é, não, pós-cinza. Dependo da graça para estar em pé. Deus permitiu que um dia meu marido ensinasse teologia para mim, lá em Foz do Iguaçu. E ele abriu a boca. Quando ele abriu a boca, eu falei assim, mas como o Senhor deu tudo isso aí para ele? Aí Deus fez eu lembrar da profecia que a irmã entregou. Eu vou salvar, eu vou libertar, vou tomar a boca dele, e ele vai falar, e você vai ficar assim, cumpriu. Para a honra e glória do nome do Senhor. Ele é muito simples, que nem eu, viu? Não pensa que é coisa, não, mas está lá, servindo a Deus juntamente comigo. Agora está no serviço, mas louvando a Deus como evangelista. Homem que serve ao Senhor, me ajuda na obra do Senhor. Ele fala, marcha, eu vou para lá e para cá viajando, pega esse carro aí pela misericórdia de Deus e atravessa a fronteira, volte cá para lá. Por que, irmã? Você é o quê? Nada, mas Jesus vai na minha frente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. É o Senhor que faz, aleluia, para a glória de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, já estou encerrando também. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E quando o Senhor chama, o lindo é isso, pode estar atado dos pés à cabeça. Quando Jesus dá um brado, eita, sobe 11 degraus até em cima. Negado e a céu. Os teólogos dizem que subiu 11 degraus. Subiu, e aí, o que Jesus faz? Desatai-o e deixai-o ir. Quer dizer, agora você vai soltando. Um dia fala, Jesus te ama. Outro dia fala, Deus vai te prosperar espiritualmente. Outro dia, Jesus está na direção de tudo. Ele vai abrir a porta quando Ele quiser. E quando Ele abrir, tu vai entrar dentro dela. Vai desatando, vai ministrando, ramando e a sebra. E desata hoje, vai desatando amanhã. E canta um louvor. Anagashoremai de fly. Ai, ando como ideia sui romanderando. Ai, de que a sui o mai remando pleiando masui. Deus está renovando, remando e anai, vidas aqui, vozes, remando e adai. Deus está dando vida para vozes aqui neste lugar. Alegra o teu coração, porque você vai ter um pulmão tão forte, amando e adé, para poder adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, porque você é escolhida do Senhor, escolhido do Senhor. Então engrandeça a Deus naquilo que Ele está fazendo, porque o Senhor está aperfeiçoando algo na tua vida para o louvor do seu santo nome, aleluia. Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, creram nele. Qual o objetivo de Jesus?
salvação de alma. Lázaro, vem para fora. Aqueles que duvidavam do que Jesus podia fazer, eles tiveram que acreditar que depois de 4 dias, a carne já estava decompondo, não tinha solução para o homem. O que Deus está falando? Tem momento que Deus resolve, porque chegou o estágio final, não tem mais jeito. Aí Jesus dá um brado e muda a tua história. A igreja se coloca em pé. É a palavra que Deus colocou hoje na minha boca neste lugar, para a glória e louvor do seu santo nome. Só que eu gostaria de fazer uma oração. Esta oração vai ser em especial para você que está com problema insolúvel aos teus olhos. Venha, mas venha orando e agradecendo a sua vitória. E para você que Jesus falou no teu coração, libere perdão, porque eu quero liberar o ofensor e quero mudar a tua história. Sai do teu lugar liberando perdão, acreditando que o Senhor vai mudar algo dentro de você, porque o Senhor tem maravilha para fazer. Irmã, você fica feliz com a maravilha na vida do teu esposo, feliz com a maravilha na vida dele, feliz com a salvação das almas que se rendem aos pés do Senhor, através de testemunho, através da palavra e testemunho seguido. Tem pessoas que ouvem e falam: eu quero esse Jesus, eu quero, Ramando e Anai. E se tem alguém cocheando em dois pensamentos aqui nesta tarde, e você não está entendendo nada, o que está acontecendo com você, mas você veio aqui nesta tarde, Jesus fala: tem jeito para o teu relacionamento conjugal. Tem jeito, Ramando e Ana, não vira as costas, não se precipite com as tuas atitudes, não se precipite, não abandona a tua cruz, Ramando e Anai, porque o Senhor tem projeto, e o projeto do Senhor é salvar. Irmã, não estou suportando. Quando você não aguenta mais, o Senhor toma a tua causa. Enquanto você está aguentando, você fala que não está, mas ainda está, porque se não tivesse, o Senhor já tinha dado um brado na tua história. O Senhor já tinha mudado. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda e quer aceitar? Ou todos servem ao Senhor? Todos servem, né? Então põe a mão no teu coração. E eu vou fazer esta oração agora. E eu sei que Deus vai dar um brado na história de alguém. Irmã Luci, é Luci, né? A porta está aberta. Tem um presente preparado chegando nas tuas mãos, e além do que tu me pediu, Ramando e a Sébia, eu vou te surpreender, e aquilo que está diante dos teus olhos, não se preocupa mais, alegre o teu coração, a minha mão está estendida, eu guardo, eu protejo e eu livro. Marcha tu somente na minha direção, e Anagasudecai, e eu vou acrescentar dia após dia o que há de ser sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Põe a mão no coração. Senhor meu Deus e Pai, é na tua presença que nós estamos, esse exército de mulheres guerreiras, lutadoras, mulheres que têm coragem de levantar cedo, arregaçar as mangas, vir para a tua casa, entrar nos lares, entrar nos hospitais, visitar famílias, essas mulheres, papai, que não estão acomodadas, essas mulheres que não estão deitadas embaixo de um zimbro, mas elas estão em pé, porque a tua palavra diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Elas estão em pé, e é por isso, papai, que elas têm a vitória de hoje, é porque se dispuseram a ouvir a voz do teu Espírito Santo, e se consagrar diante de ti. Eu te clamo, socorre as minhas irmãs, limpa o coração, faz uma obra na alma, Senhor, cura as feridas da alma, entra com a restauração, entra com a mudança de vida, corta o laço, destrói as obras contrárias, inibe a ação do adversário, põe por terra toda a fúria, Pai, contra a vida das suas filhas, seja no lar com os filhos, seja com o esposo, que cada uma venha continuar sendo sábia, sendo instruída
instrumento, Senhor amado, nas tuas mãos, que cada uma venha ter a bênção de hoje, Pai. Assim como um dia eu abri meu coração e eu arranquei a raiz amarga, eu expeli, eu arranquei, deixei na tua presença, e o Senhor fez uma obra em mim, Senhor, e o Senhor me deu o resultado desta obra. Faz na vida das minhas irmãs também, através da sua palavra, porque o Senhor fez uma obra na vida de Lázaro, para poder mostrar para nós que o Senhor, quando nós chegamos ao Senhor, nós o conhecemos melhor, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Dá um brado no coração de cada uma que está aqui, papai. Visita o pulmão esquerdo desta irmã, dá saúde à tua filha, toca nos brônquios, no peito, na garganta, papai querido, visita a circulação sanguínea e dê-se saúde para a glória e louvor do teu santo nome. Pai, eu já te agradeço pela tua presença, eu estou levando a minha porção, Pai, e eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor se fez presente, falou conosco. Vamos sair daqui com posse de vitória.